Bom dia. Bom dia, bom dia. Dez para 6. 8 para 6, na verdade. Para 6 e o trânsito já está se formando na cidade de São Paulo. Graus, temperatura boa, muito boa. Hoje eu li um texto bem legal, uma reportagem que saiu acho que na Folha de São Paulo. Não me lembro o nome do jornalista para dar os créditos agora, mas eu também não vou ler o texto na íntegra, né? Só vou comentar. O texto falava sobre trabalho, né? Sobre as pessoas que trabalham demais e aí se esquecem que existe família, se esquece que se você dedicar toda a sua vida trabalhando, você não tem um tempo para curtir, né? Você está conquistando coisas, conquistando bens, conquistando de tudo, porém não está usufruindo de nada. Aí também não compensa, né? Você vai trabalhar a vida inteira para quê? Vai trabalhar por trabalhar? No texto dizia assim, que os fins não justificam os meios. Não sei se é bem isso que... acho que é. O que ele quis dizer nesse momento foi o seguinte, que se você ficar trabalhando, não tiver tempo de usufruir, não tiver tempo de curtir com a sua família, não tiver tempo de aproveitar o que o seu trabalho te dá, então que não vale a pena, né? Ficar trabalhando aí, se matando.
lembro que há um tempo atrás eu li era uma piada, assim, era uma brincadeira, né? Mas era uma brincadeira que faz todo sentido. Falava o seguinte, a história era mais ou menos assim, né? O cara chegava num vilarejo, e lá ele conhecia um pescador. Esse pescador era muito querido entre todo mundo ali do vilarejo. Todo mundo conhecia o cara, todo mundo queria comprar peixe com ele, porque sabia que ele tinha uma família, né? Ele tinha uma esposa, filhos. E aí ele saía de manhã para pescar. Ele não tinha um barco, ele era funcionário de um outro rapaz lá. Então ele não tinha o próprio barco. E aí ele trabalhava, vendia os peixes, né? E ele rachava os lucros com o dono do barco. Só que como ele trabalhava direitinho, acordava cedo, ia trabalhar, voltava depois do almoço. Aliás, voltava na hora do almoço, colocava os peixes dele para vender. Depois do almoço ele fazia aquela cesta, né, que chama, que é quando que é isso aí no seu pedal, tio? Que é quando o cara dá uma cochiladinha depois do almoço, né? Fazia a cesta e tal. Depois ele tinha a tarde toda e um pedaço da noite para passar com a família. Ele fazia isso de segunda a sexta. Então os finais de semana dele eram livres. Ele podia se divertir, se distrair, passear, etc. Uma vida boa, num lugar gostoso. E aí chega esse cara que veio da cidade grande, que tinha outra visão das coisas, né? O cara tava de férias lá na cidade do pescador e acabou conhecendo, foi comprar peixe com o pescador e tal, e acabou conhecendo, sabe, aprendendo um pouquinho sobre a vida do pescador. Aí esse cara pegou e começou a dar umas ideias pro pescador, né? Falou, pô, você tem uma freguesia boa, você sabe pescar, conhece os locais onde tem peixe, sabe fazer o seu trabalho direitinho. Por que você não compra um barco? Para você ser o dono do seu próprio barco e não precisar dividir seus lucros com outra pessoa. Aí ele falou, pô, primeiro porque o cara é meu amigo, o dono do barco. Ele também tem família, ele trabalha, ele tem uma profissão. Então com essa renda a mais ele pode ajudar melhor a família dele, dar mais conforto para a família dele. Aí o cara da cidade falou, legal, mas se você pensasse mais um pouquinho mais em você, você ia reparar que se você tivesse um barco, você ia poder dar um pouco mais de conforto para sua família também. Aí o cara falou, pô, mas minha família não está precisando de nada. Tenho que comer, tenho que beber. Nós temos uma vida boa, humilde, mas boa. Eu acho que não. E outra, se eu tivesse meu próprio barco, eu ia ter despesas que hoje eu não tenho que me preocupar. Quando o barco quebra, quando precisa fazer uma manutenção, né? Quando precisa colocar um equipamento novo, etc. E eu não tenho preocupação com isso. Aí o cara da cidade falou, bom, mas aí você pode colocar, você tendo o seu próprio barco
e tendo um lucro maior, você pode colocar uma equipe para te auxiliar nessas questões. Você pode colocar um funcionário para ir pescar com você, um funcionário para fazer manutenção, e as suas despesas vão ser cobertas pelo seu lucro maior. Aí ele falou, tá, mas pra quê? Não, pra você poder crescer, porque daí no futuro você pode comprar um barco maior, talvez 2 barcos, ou pode até criar uma frota de pesca, de barcos de pesca, e ficar administrando a coisa. Falou, tá, mas pra quê? Não, pra você ter um dinheiro melhor, pra você poder viajar com a sua família, pra você ter uma piscina dentro da sua casa. Ele, tudo bem, mas por quê? Ah, por quê? Porque, pô, você vai poder ser um dono de uma empresa, você vai trabalhar gerenciando o trabalho dos outros, você vai ser um empresário, vai ser o dono do seu próprio negócio. E aí nas suas férias você pode vir pra cá e pode pescar, por exemplo. Aí ele falou assim, mas pensa bem, hoje eu já trabalho o suficiente para dar o que comer e o que vestir e onde morar para minha família. Eu pesco todos os dias, eu vivo num lugar maravilhoso, eu tenho tudo à minha volta, tenho tempo para curtir esse lugar. Para que eu vou ter tanto esforço, tanto trabalho para fazer tanta coisa, sendo que no fundo o que eu quero é o que realmente hoje eu já tenho? O cara da cidade escutou aquelas palavras e voltou para casa. E percebeu que ele que estava errado, na verdade. O pensamento dele é que estava errado. Que o cara ia dar uma puta volta para voltar no mesmo ponto onde ele já se encontrava hoje. Ia ter 1 milhão de preocupações a mais, sendo que ele não precisava de nada disso. Então, essa historinha mostra e fala um pouco do que o texto que eu li hoje também explica. Que às vezes a gente quer abraçar o mundo, né, cara? A gente quer fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Sei lá, as pessoas te levam a fazer algumas coisas no seu trabalho e tal, que por você mesmo você não faria. Desculpa a tosse. Trabalhar 8 horas por dia é o normal. Trabalhar mais do que isso, só se o motivo for algum que vale a pena e durante algum tempo. Se você tem trabalhado mais do que 8 horas por dia, se você tem feito isso com frequência, alguma coisa está errada. Alguma coisa está acontecendo de errado na sua vida. Ou você está se deixando levar pelo que os outros querem, ou você está com a intenção errada. Alguma coisa está acontecendo, cara. Aqui em São Paulo eu vejo que as pessoas trabalham mais do que as 8 horas diárias, perdem muito tempo no trânsito, dormem mal,
descansam menos do que deveria, aproveitam menos do que deveria o tempo livre com a família. Muitos guardam dinheiro demais, ficam se privando de muitas coisas para guardar dinheiro. Vai guardar dinheiro para quê, amigão? Você tem uma reserva para garantir alguma, sei lá, alguma necessidade de última hora, algum problema que possa surgir, sei lá, alguma coisa assim, tudo bem, é uma coisa, né? Mas tem gente que eu conheci, que eu nem sei por onde anda hoje em dia, que pagava, por exemplo, a prestação de um terreno com praticamente o salário todo. Aí você convidava o cara para ir almoçar num restaurante, o cara nunca tinha dinheiro. Mas não é porque ele ganhava mal, é porque ele gastava mal. É porque ele comprou um terreno para pagar em 12 meses. E para isso ele comprometeu o salário todo. Só que aí ele passou 12 meses sem poder almoçar no restaurante, porque não tinha dinheiro. Será que valeu a pena? Será que esse cara hoje em dia não se arrepende de ter feito isso? Não sei. Cada um é cada um. Mas eu acho que o trabalho tem que fazer parte da nossa vida, não o contrário. Se você está trabalhando e não ganha o suficiente para manter a sua família, para conseguir alguma coisa legal, tudo bem de você fazer um esforço maior. De repente fazer uma hora extra, trabalhar num final de semana, ok. Ou trabalhar durante um tempo, se esforçando mais, tudo bem. Mas não faça disso uma rotina. Sua vida vai virar uma merda. E todo o seu esforço tem que ser recompensado. Todo esforço que você fizer tem que valer a pena. Se você tem a intenção de comprar seu imóvel próprio, você sabe que você vai ter que trabalhar mais para que isso aconteça, ok. Mas não esqueça que à sua volta existem pessoas que te amam, pessoas que te querem bem, pessoas que gostam da sua presença, seja ela para tomar um sorvete ou para simplesmente falar: pô, tem alguém para conversar hoje. Então, repense aí na sua vida. Vou falar igual o Mike: mude isso e mude já. Não adianta você ganhar muito dinheiro e depois ter que gastar todo esse dinheiro com a sua saúde. Pense na sua saúde. Tem algumas coisas que a gente não pode deixar para depois. Seus filhos crescem. Sempre vão ser seus filhos, é óbvio. Mas se você deixar de dar atenção, carinho, amor para eles enquanto eles são pequenos, cada vez mais vocês vão se distanciando. E quando ele se tornar adulto, pode até ser que ele não entenda por que daquele afastamento no início. Pode ser que ele não entenda por que que o pai ou a mãe não estava presente nas fotos, nos álbuns de família, em muitas das ocasiões especiais. E a justificativa vai ser essa: ah, estava trabalhando.
Não sei se eles vão entender. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu prefiro não correr o risco. Espero que tenha sido uma boa dica aí para algumas pessoas. Espero que isso cause mudança na vida de alguns. E que sirva, né, de alguma maneira para mudar a cabeça das pessoas.